Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e a dosezinha de reflexão de hoje é sobre saúde mental. Saúde mental que não é só culpa dos indivíduos, já dizia Freud, mas também de uma sociedade que é enlouquecedora. Uma sociedade que causa um mal-estar tamanho a ponto da gente ver tragédias como a que aconteceu no show de música country em Las Vegas, ou como a que aconteceu aqui numa creche em Minas, de indivíduos solitários, sem ideais políticos, sem fundamentalismos religiosos tradicionais, mas indivíduos com a mente adoecida que levaram sozinhos, lobos solitários, né? Assim que costumam chamar lá fora, monstros solitários, na minha opinião, verdadeiras tragédias. Vamos refletir um pouquinho? Assiste até o final. Roda a vinheta. Já não é de hoje que esse tipo de acontecimento, de crime, é o que mais me choca. E por isso mesmo é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, de ler, de pesquisar e etc. Eu tenho um artigo publicado que o nome é terrível, porque eu não sou muito bom com nomes, né? Com títulos. O nome se chama Sobre a Brisa Fantasmagórica de uma Nova Auschwitz, que foi um artigo muito baseado na obra do Theodor Adorno, mas é um artigo todo original, bem dizer um ensaio que eu publiquei, que eu apresentei em eventos de filosofia, etc. Sempre muito bem recebido, sempre muito bem discutido, que futuramente também vai aparecer aqui no canal no formato de curso, né? No formato de... Eu vou tirar o óculos aqui, eu acho que fica melhor. Vou gravar sem óculos, então. Um dos meus projetos é, além dos cursos de filosofia do ensino fundamental, do médio, etc., os meus artigos a nível universitário eu pretendo transformar em cursos, e esse sobre a brisa fantasmagórica de uma nova Auschwitz certamente vai dar o que falar. Depois de você assistir o vídeo, no YouTube eu vou colocar o link para você ler o artigo, né, na sua versão HTML, que não precisa baixar e etc. Mas se você quiser baixar o PDF, é só procurar esse título aí mesmo, Sobre a Brisa Fantasmagórica de uma Nova Auschwitz, no Google, que ele já vai aparecer. Qual é a diferença? Por que esses atos, seja o empregado era um segurança, né, tocou fogo nas crianças e nele mesmo numa creche aqui em Minas, ou um cara que tinha mais de 40 armas lá nos Estados Unidos? Por que esses casos não são terrorismo, propriamente dito? Porque o terrorismo ele tem todo um modus operandi, ele tem toda uma maneira de ser. Ele tem geralmente como base um radicalismo religioso, ele tem a figura de um líder que controla, ele tem ideais políticos e ele disputa o poder tradicional, o poder como sempre o foi. Então, no terrorismo, tem essas características. Enquanto esse dito lobo solitário, esse indivíduo que comete esse atentado pontual, que geralmente se suicida no ato, tá? Não tem isso, não tem a organização política, não tem outras pessoas por trás, não tem a figura de um grande líder, de um grande mestre que ele segue. Muitas vezes não tem fundamentalismo religioso, às vezes tem, mas muitas vezes não tem, ou é um fundamentalismo religioso que a própria pessoa cria, são ideias que ela pega um pouquinho de uma religião daqui, um pouquinho de uma religião de lá, né? E não tem busca pelo poder tradicional. O indivíduo que faz isso, até por isso que geralmente se suicida, ele não quer chegar ao poder, ele não quer mudar a ideologia dominante, ele não quer nada disso. Ele é um indivíduo, né? Qual é a diferença? Por que esses atos, seja o empregado era um segurança, né? Tocou fogo nas crianças e nele mesmo numa creche aqui em Minas, ou um cara que tinha mais de 40 armas lá nos Estados Unidos?
Por que esses casos não são terrorismo, propriamente dito? Porque o terrorismo ele tem todo um modus operandi, ele tem toda uma maneira de ser. Ele tem geralmente como base um radicalismo religioso, ele tem a figura de um líder que controla, ele tem ideais políticos e ele disputa o poder tradicional, o poder como sempre o foi. Então, no terrorismo, tem essas características. Enquanto esse dito lobo solitário, esse indivíduo que comete esse atentado pontual, que geralmente se suicida no ato, tá? Não tem isso, não tem a organização política, não tem outras pessoas por trás, não tem a figura de um grande líder, de um grande mestre que ele segue. Muitas vezes não tem fundamentalismo religioso, às vezes tem, mas muitas vezes não tem, ou é um fundamentalismo religioso que a própria pessoa cria, são ideias que ela pega um pouquinho de uma religião daqui, um pouquinho de uma religião de lá, né? E não tem busca pelo poder tradicional. O indivíduo que faz isso, até por isso que geralmente se suicida, ele não quer chegar ao poder, ele não quer mudar a ideologia dominante, ele não quer nada disso. Ele é um indivíduo, né, que comete uma atrocidade e todos, de certa forma, se surpreendem, diz que não esperavam e etc. Mas o que acontece é que ele já vem dando sinais de adoecimento psíquico, psiquiátrico, já há muito tempo, mas ninguém vai dando a devida atenção. E a nossa sociedade faz isso. Eu gostaria de fazer a referência aqui à psicóloga Andrea Beregaray, na qual me ajudou muito logo no início de Filosofia Hoje, lá em 2011, ela tinha um blog TPM, que eu acompanhava, ela deu várias dicas, né? E a página Filosofia Hoje acabou crescendo muito mais do que o blog que ela tinha, né? E eu li um texto dela recente, muito interessante, um post de Facebook, que era justamente sobre isso. A nossa sociedade, ela é enlouquecedora, ela é uma sociedade do mal-estar. E aqui a gente pode olhar lá para o velho Freud. Claro que Freud erra muito, aquela coisa da inveja do pênis e etc. Freud, em vários aspectos, está muito ultrapassado. Mas nessa questão do dito psicologismo social, ou ainda psicologia social, eu creio que ele ainda tem muito a nos ensinar. E tem um livrinho dele que o nome é justamente esse, O Mal-Estar na Civilização, né? Que mostra justamente isso, uma sociedade adoecendo psicologicamente os seus indivíduos. Então, os indivíduos psicologicamente adoecidos têm relação direta com uma sociedade psicologicamente adoecida. E há uma troca, uma relação dialética aí e tende só a piorar. Usando uma linguagem bem freudiana, para quem está mais adaptado já aos textos do Freud, ele diria que a sociedade oprime as pulsões de vida dos indivíduos, o que leva alguns a desenvolver pulsões de morte. Isso mesmo. E piora, principalmente por causa da nossa negligência. Quantas pessoas que você conhece, que volta e meia declaram que estão estressadas? Quantas pessoas que você conhece que volta e meia declaram que estão deprimidas? Quantas pessoas que você conhece que volta e meia declaram que se sentem bipolares, ora extremamente felizes e de repente um grande poço de tristeza? E o que fazemos com essas pessoas que muitas vezes somos nós? Somos nossos parentes, somos nossos melhores amigos. Geralmente nada. Conselhos furados que muitas vezes até pioram. O que eu estou falando? Eu estou falando de acompanhamento médico, acompanhamento de especialista, psicólogo, psiquiatra, neurologista, para que ninguém chegue ao extremo de cometer um suicídio ou ainda de cometer um ato de terror, de barbárie, como esses caras fizeram, né? Seja numa creche em Minas, seja o atirador lá em Las Vegas. Antes que alguém diga, mas eu não estou falando da Somália, que teve mais de 200 mortos num atentado essa semana.
Bom, eu posso falar aqui rapidamente. Ali na Somália, a gente tem um terrorismo tradicional. Disputa por poder, líder, questões religiosas bem delimitadas e etc. É menos horrível? Não é menos horrível. Mas é uma forma de terror e já estávamos acostumados a ver há algum tempo atrás. Porém, esse terror do lobo solitário é um terror diferenciado e que tem a marca do nosso tempo. Tem a marca desse final do século XX, início do século XXI. E o que a gente tem feito? Só negligenciado, só fingindo que não vai acontecer novamente, só acreditando que é apenas um ato isolado. Por exemplo, vamos analisar nesses dois casos principais que eu falei. Muita gente olhou o caso dos Estados Unidos, de Las Vegas, e logo disse que a culpa eram das armas, do acesso muito fácil às armas nos Estados Unidos. Claro que isso tem culpa. Afinal, o cara tinha mais de 40 armas. Para que uma pessoa precisa ter mais de 40 armas? Se um país quer dar aos seus indivíduos a liberdade de ter uma arma, eu acho até que, né, é um direito que deve ser respeitado naquele país. Isso faz parte da cultura deles, como os alegam os americanos. Mas, deixando isso de lado, se os Estados Unidos quer dar aos seus indivíduos o direito de ter armas, e isso é cultura deles, beleza. Beleza nada, né? Eu tô usando... Não sei nem sei o termo que usar. Acho que eu vou usar assim... Ok, vamos tolerar isso. Porém, qual a necessidade do indivíduo ter mais de 40 armas? 40 armas é um exército. 40 armas dá para fazer uma guerra. Uma revolução. Né? Então eu penso assim, né? Tudo bem, tem essa questão das armas aí, mas nem de longe essa questão das armas é o pior. Claro que com acesso tão fácil a tantas armas, a tantas munições, ele fez um atentado massivo. Né? São em torno de 60 mortos, a última vez eu tinha visto era 58. Mas foram mais de 500 feridos, não, mais de 1000 feridos, né? Então tem muita gente com ferimento grave que talvez não sobreviva ou que vai levar as marcas desse atentado para o resto da vida. E fora as pessoas que tiveram um parente morto ali e que estão feridas, neurologicamente, psicologicamente, para o resto da sua existência, que poderão também vir a adoecer e, né? Então, se não fossem as armas, talvez o atentado não fosse tão massivo. Tá? Mas quando a gente olha para o caso de Minas, né, Minas Gerais, onde um segurança que vinha apresentando já há anos, né, traços de problemas psicológicos, mentais e etc. Mas a negligência foi indo, negligência dele, negligência dos outros e etc. Até o ponto que ele pegou um galão de combustível e tocou nas crianças e nele e atirou fogo dentro da creche, matando mais de 10. Aqui no Brasil, o acesso à arma é mais difícil do que nos Estados Unidos, mas não impediu essa ação terrível desse indivíduo. Talvez, se fosse nos Estados Unidos, ele ia pegar uma submetralhadora e ir para a creche. Talvez tivéssemos ainda mais vítimas. Mas veja bem, não é o fato, as armas, tendo ou não tendo, é um indivíduo adoecido psicologicamente por uma sociedade que nos adoece, que leva a esse tipo de ação. Quais os fatores que estão por trás? Como podemos nos curar enquanto sociedade? Bom, essas são as perguntas que eu deixo aqui nessa dose de reflexão. Lembrando que a dose de reflexão não é para afirmar, não é para ter o argumento imbatível, mas é para fazermos refletir. Então vamos refletir sobre isso. Né? Para termos menos indivíduos doentes, capazes de loucuras como essas, o que devemos fazer enquanto sociedade? Qual cura devemos dar? E agora o meu recado para você, que talvez esteja estressado, talvez esteja deprimido, talvez esteja pensando em cometer suicídio, ou cometer algum ato de violência, ou conhece alguém nessa situação. Converse numa boa, busque paz, busque tranquilidade e principalmente busque o apoio de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Procure alguém que realmente possa te curar,
E não fique apenas com frases de incentivo, com psicologismos baratos, com o puro exercício da fé, que isso legal, né, faz parte, tem gente que gosta, mas isso pode até te prejudicar ainda mais. Não negligencie questões da saúde mental, pois isso já está passando dos limites. Bom, para finalizar o vídeo, o tom não foi, né, tão descontraído, tão leve quanto outros. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui, então deixa o like, dá o joinha. Meu público tem mais de 30 anos em média, isso é bem curioso. O pessoal acaba que não tem esse costume de dar o like, dar o gostei. Isso é muito importante, porque isso ajuda o Google a dizer que o vídeo é relevante para mais pessoas assistirem. Então dê o like, se inscreve no canal se não é inscrito, assim você vai assistir todo o conteúdo legal que eu vou estar postando aqui e a gente vai poder refletir sobre isso e muito mais. Conte suas histórias aí no comentário, fique à vontade, obrigado, valeu! Até a próxima! Essa é a nova tela final, bem mais limpa que a anterior. Aí na esquerda em cima você clica e se inscreve no único canal de filosofia e games do mundo, ou seja, Filosofia Hoje, se ainda não é inscrito. E na direita tem 2 vídeos aí que o YouTube e sua grande inteligência artificial recomendam para você assistir. Então larga aquele gostei, compartilha com os amigos e assiste mais vídeos do canal.